O vandalismo na arte tem sido uma preocupação constante desde a antiguidade. A destruição de obras de arte tem ocorrido por várias razões ao longo da história, incluindo conflitos políticos, religiosos e sociais. No período antigo, por exemplo, as invasões bárbaras levaram à destruição de monumentos e obras de arte em toda a Grécia e Roma antigas. Na Idade Média, a Igreja Católica destruiu muitas esculturas e pinturas pagãs, como parte de sua campanha para impor seu credo religioso. Durante a Reforma Protestante, muitas igrejas foram saqueadas, e suas obras de arte foram destruídas como uma forma de protesto contra a Igreja Católica. No século XVII, durante a Guerra dos 30 Anos na Europa, muitas cidades e vilas foram saqueadas, e obras de arte foram destruídas como resultado das lutas entre católicos e protestantes. No século XIX, a Revolução Francesa levou à destruição de monumentos e obras de arte associadas ao antigo regime. Na segunda metade do século XX, o vandalismo na arte tomou uma nova forma com a crescente popularidade da arte conceitual e da performance. Alguns artistas começaram a fazer obras de arte que eram destinadas a serem destruídas, ou que incorporavam a destruição como parte integral da obra. Muitos artistas também usaram o vandalismo como uma forma de protesto político. Alguns grupos extremistas têm destruído obras de arte como uma forma de expressar seu descontentamento com a sociedade ou com certos grupos sociais. Alguns exemplos de obras de arte que já foram vandalizadas ao longo da história. Vênus ao Espelho, de Diego Velázquez. A obra Vênus ao Espelho foi pintada por Diego Velázquez, principal artista da Espanha do século XVII, entre 1647 e 1651. A enorme tela, que mede 142 centímetros por 177 centímetros, é um dos raros nos pintados por Velázquez. A obra está desde 1906 na National Gallery de Londres, onde em 1914 foi alvo de um ato de vandalismo da sufragista Mary Richardson. A mulher teria cortado a tela várias vezes com uma faca, deixando um belo estrago na obra histórica. Depois do atentado, a pintura passou por um minucioso processo de restauração, após o qual foi colocada em exibição. Mona Lisa, de Da Vinci. A Mona Lisa é quase um caso à parte. Essa é possivelmente uma das obras mais sofridas da história. Já foi roubada, danificada, escondida e é cobiçada pelo mundo inteiro. Quando o assunto é vandalismo, então ela tem história. A obra sofreu vários ataques ao longo da história. Em 1956, um homem atirou ácido sobre a obra-prima de Da Vinci, enquanto ela estava sendo exposta em um museu em Montauban, na França. A parte de baixo da tela ficou severamente danificada e precisou ser restaurada. Mais tarde, no mesmo ano, um homem boliviano atirou uma pedra contra o quadro, fazendo com que parte do pigmento se soltasse. Em 2009, uma mulher russa atirou uma xícara contra a obra, mas felizmente ela já estava protegida pelo vidro blindado que a guarda desde meados do século XX. Em 2022 foi novamente atacada, abrindo essa onda de novos ataques a obras de artes. Um homem disfarçado de cadeirante jogou uma torta no quadro Danae, de Rembrandt. Em 1965, a tela Danae, pintada por Rembrandt em 1636, foi alvo de um severo ataque de autoria de Bronius Maigys, um soviético lituano mais tarde declarado como louco. O homem entrou no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, e atirou uma enorme quantidade de ácido sulfúrico sobre a tela, golpeando-a ainda 2 vezes com uma faca. A tela ficou terrivelmente danificada e foi restaurada por um longo período, de 1985 a 1997. Até hoje é possível ver os resquícios do atentado, que danificaram sobretudo a parte central da tela, onde estão o braço e a perna direitos da figura representada. A Ronda Noturna, de Rembrandt. Acreditado como a grande obra-prima do mestre holandês Rembrandt van Rijn, a Ronda Noturna, de 1642, foi alvo de ataques 3 vezes. Em 1911, um sapateiro desempregado entrou no Rijksmuseum, Museu Nacional dos Países Baixos, onde o quadro está exposto, e golpeou o quadro como forma de protesto, sem deixar grandes prejuízos à obra. Já em 1975, um homem atacou a tela com uma faca, acreditando estar cumprindo uma missão que lhe fora dada pelo Senhor. A tela ficou bastante danificada e precisou passar por um período de restauração de 4 anos, voltando a ser exibida em 1979. A última vez que a tela foi atacada foi no ano de 1990, quando um terceiro vândalo atirou ácido sobre o quadro, que foi novamente restaurado. Recentemente, em 2019, o quadro passou por um novo período de restauração,
que foi feita ao vivo em frente ao público. Guernica de Pablo Picasso. O majestoso painel Guernica, pintado em 1937 pelo célebre artista espanhol Pablo Picasso, foi alvo de um ato de vandalismo em 1974. Um homem chamado Tony Chafrazy teria pintado com uma tinta em spray vermelha a frase "Kill Lysol" sobre o painel, que estava em exibição no MoMA, em Nova York, enquanto gritava "Eu sou um artista". Logo após o ato, restauradores entraram em ação, e a obra-prima de Picasso foi salva sem muitas complicações. Pietà de Michelangelo. Em 1972, Larlo Totto, um geólogo australiano de origem húngara, martelou uma das esculturas mais famosas do gênio italiano, a Pietà, feita em 1499. Ele entrou na Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante a festa de Pentecostes, e golpeou várias vezes a escultura enquanto gritava "Eu sou Jesus Cristo". A escultura perdeu o braço e parte do nariz com os golpes do vândalo, e teve de passar por um intenso processo de restauração. Hoje, ela é exibida com a proteção de uma parede de vidro. A banhista enxugando a perna direita de Pierre-Auguste Renoir. Este episódio aconteceu aqui no Brasil, no MASP. Em junho de 1991, Magda Mayumi Shinohara entrou no museu e atirou um tubo de tinta guache sobre a tela. A obra felizmente não foi gravemente danificada e precisou apenas passar por uma minuciosa limpeza com algodão e água destilada. A justificativa dada pela desenhista de 28 anos para o ato de vandalismo foi que ela estava tentando chamar a atenção do público para divulgar o fim do mundo. A fonte de Marcel Duchamp. A fonte, icônico trabalho de 1917 de Marcel Duchamp, considerada uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, sofreu um atentado em 2006 durante o qual um homem que na época tinha 77 anos acertou a obra com marteladas no Centre Pompidou, em Paris. Na época do atentado, a polícia afirmou que o mesmo homem já havia urinado sobre a peça em uma exposição em Nimes, no sul da França, em 1993. Depois de ser preso por martelar a peça, ele alegou que seu ato era uma performance artística e que Marcel Duchamp teria apreciado a sua atitude. A Ponte de Argenteuil de Claude Monet. Em 2007, um grupo de 4 homens e uma mulher, que conheciam bem as entradas do Museu d'Orsay, em Paris, invadiu o prédio no meio da noite e vandalizou a tela. A Ponte de Argenteuil, pintada em 1874, pelo célebre impressionista Claude Monet. Há relatos de que membros do grupo chegaram a urinar na obra, antes de socá-la, abrindo um rombo de cerca de 10 centímetros sobre a tela. Eles fugiram logo depois que os alarmes do museu tocaram e a tela foi restaurada por especialistas antes de ser devolvida à parede do museu. Uma curiosidade sobre Monet. Em 1908, em Paris, na abertura de uma exposição individual sua, um pouco antes da vernissage, ele achou que 15 das telas não estavam próprias para serem exibidas e decidiu destruí-las. Com uma faca e um pincel, ele saiu destruindo uma por uma. Entre os ataques de 2022, temos os girassóis de Van Gogh, Tomato Soup de Andy Warhol, Moça com Brinco de Pérolas de Van Eyck, o quadro Pilhas de Grãos, de Monet, e até mesmo a estátua de cera do Rei Charles. As obras de arte são consideradas uma das maiores expressões da humanidade. Elas são símbolos da cultura, da história e da sociedade de uma época, retratando sentimentos, ideias e eventos que são passados de geração em geração. Além disso, as obras de arte são também consideradas como valiosos bens culturais, uma vez que muitas delas representam anos de trabalho difícil e habilidade por parte dos artistas. Quando uma obra é vandalizada, ela pode ser danificada permanentemente, perdendo assim seu valor histórico, cultural e financeiro. O vandalismo a obras de arte é uma forma inapropriada de protesto, já que prejudica as obras em si, bem como a preservação e o acesso a elas. Além disso, esses ataques podem ser contraproducentes, já que podem alienar o público, em vez de sensibilizá-lo para a causa. Os grupos ambientalistas e outras causas políticas podem encontrar formas mais eficazes e pacíficas de expressar suas mensagens, e fazer pressão sobre as autoridades para assim mudar as práticas prejudiciais. Isso inclui campanhas de sensibilização pública, participação em processos políticos e ações legais. A preservação das obras de arte é fundamental para a história e a cultura humanas. E você, que acha sobre o vandalismo na arte? Obrigada por assistir até aqui, apoie o canal se inscrevendo e deixando seu like.